cura. O Senhor Jesus tem poder, ele venceu a morte para dar vida e vida com abundância. Jesus me deu aqui a palavra em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Eu achei linda essa palavra que ele me deu hoje. A verdade, eu acho linda a palavra de Deus, né? Aleluia a Deus. Então, onde ele me dá, eu sempre vou achar lindo. E aqui diz, Lucas capítulo 2, versículo 25. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Se você observar, se você ver os meus vídeos, você que tem visto, que tem ouvido sempre aqui a live, e você tem guardado a palavra, esses tempos agora, Deus sempre tem falado do justo, porque as pessoas não entendem o que é ser justo. E as pessoas dizem, né? Ah, não tem nenhum justo, não é isso? Aí o que diz aqui? O próprio Deus falou que Jó era justo. Aqui diz, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. O que faz ser justo? É temer a Deus. Aleluia. Ser justo é viver a verdade de Deus, a palavra de Deus. Aí ele é justificado não por ele, mas pela verdade que ele vive, que é a verdade de Deus. Estamos entendendo? Porque sempre temos que estar na verdade, falar a verdade, ser verdadeiro um com os outros, verdadeiro com o esposo, com a esposa, com os filhos, verdadeiro. Sermos verdadeiros, porque quando nós somos verdadeiros, nós somos vistos aos olhos de Deus justo. Por quê? Porque estamos falando a verdade, não mentiras. O pai da mentira é Satanás. Então aqui, aleluia Deus, este homem aos olhos de Deus, ele era justo, era temente a Deus. E diz aqui, e fora-lhe revelado, interessante, né? O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus está sobre aqueles que falam a verdade, que vivem a verdade de Deus, que vivem a justiça de Deus. A cada dia tem procurado ser verdadeiro em oração, com os irmãos, com a família, com Deus. Então, o Espírito Santo está sobre essas vidas que vivem na verdade. E diz aqui, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto visto o Cristo do Senhor. A verdade cura, liberta e salva. Isso mesmo. Nos cura, nos liberta e nos salva. Então, foi revelado ao Espírito Santo, né, que esse servo, Simeão, o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria sem antes ver a Cristo. É lindo essa mensagem. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele se procederem segundo o uso da lei, né? Ali as crianças eram apresentadas no templo a Deus, né? Porque criança, aleluia, Jesus não se o bebê, né, o recém-nascido, ele não faz escolha. Ele não tem escolha se quer seguir, vamos dar um exemplo, seguir essa religião, seguir aquela outra religião, ou se quer seguir a Cristo. É bebê, então ele ainda não tem o que, não toma decisão. Então o que aconteceu? Aquela criança foi levada e apresentada a Deus. A Deus. Por isso que nem todos os pastores, os seus filhos são pastores. Muitas das vezes seus filhos estão em outros caminhos, entendeu? Porque depois que tem entendimento, eles fazem suas escolhas. Tão bom se nós pudéssemos escolher pelos nossos filhos, né? E tão bom se Deus chegasse conosco, olha, eu escolhi isso para você, você vai ver isso. Mas se eu não querer a escolha de Deus para minha vida, então eu não posso.
aleluia, Deus, dizer que eu vivo a vontade de Deus, porque eu estou vivendo as minhas escolhas, a minha vontade, a minha vaidade. Vaidade significa fazer a minha vontade. E é isso que é o problema. E diz aqui: e ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Se você observar, sempre é segundo a palavra de Deus. Então, não é a nossa palavra, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Então, nós temos que viver a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, como Ele nos ordena, como Ele nos ensina, pelo caminho da verdade e a vida. Se vivemos o caminho da verdade e da vida, não somos perfeitos, mas estamos ali vivendo em verdade. O Espírito Santo está sendo derramado em nossa vida e aos olhos do Senhor nós somos considerados como justos. E a oração do justo faz muito seus efeitos. Aleluia, Deus. Agora o Senhor, agora no 31, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ele estava ali, né? Contemplando a Jesus, o Salvador. Ele disse que ele só queria morrer assim, quando visse o Salvador, quando visse a Cristo. E Deus concedeu a vontade dele, né? Concedeu ali a vontade dele e ele colocou o Senhor nos braços, né? Um ancião, temente ao Senhor, fervoroso ao Senhor, justo aos olhos do Senhor, procurava viver a justiça de Deus, procurava viver a palavra de Deus, procurava viver os ensinamentos de Deus, procurava viver na casa de Deus, procurava ter o Espírito Santo na sua vida, se derramando na sua vida. Oh Deus, quanto testemunho lindo, né? Quantos exemplos lindos para nós seguirmos. E muitas das vezes você segue qualquer exemplo, segue qualquer testemunho, segue qualquer vida, e não é assim. Aleluia, Deus, esse homem seguiu, aleluia, era exemplo para ser seguido, né? Aleluia, Deus, que exemplo, um exemplo de vida com Deus, um exemplo que aos olhos de Deus ele era visto como justo, que o Espírito Santo se derramava na vida dele. E aqui diz, no 31, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. No 32, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Jesus, a luz para alumiar as nações, para iluminar a nossa vida, iluminar o povo. Nações é um povo, não é isso? Não existe uma nação sem vidas, sem povo. Então, o que? Jesus veio para iluminar a tua vida, a vida da tua família, a vida de todos, mas muitos querem viver nessa luz, querem oração, querem as bênçãos, querem a cura, querem o milagre, querem porta aberta, querem carro, querem casamento, querem toda a sua vontade realizada, mas querer a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, ter comunhão com Deus, ser cheio de Deus, ser cheio da presença de Deus, viver em oração, viver em jejum, viver separado, viver renunciando à sua própria vida, para viver a vida de Deus, que é boa e melhor, para viver a justiça de Deus e deixar de querer viver a sua justiça. Aleluia, é diferente. São poucos que querem viver assim, principalmente agora nesse tempo. E aqui diz, aleluia, no 33, e José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. José e Maria ficavam felizes, por quê? Porque estavam falando das maravilhas do filho deles, do filho ao qual Deus deu para eles aqui na terra, né? Então ali, meu Deus, eles ficavam maravilhados de tantas coisas que eles ouviam ali, aleluia, Deus, ouviam falar de Jesus, quem Jesus era, para que Jesus veio, aleluia, qual a finalidade que Jesus veio, aleluia, qual a profissão que Jesus veio, aleluia, Deus, o que Jesus iria fazer, as maravilhas, aleluia, e José e Maria ficavam felizes de ver ali falar, aleluia, Deus, de tanta coisa maravilhosa do seu filho.
Aleluia, assim somos pais, você está entendendo? E assim é Deus em nossa vida. Quando alguém fala bem de você, quando alguém vê o testemunho de Deus na sua vida, quando alguém vê, poxa, está procurando ali seguir a palavra, viver a palavra, falar de Deus, falar aleluia, anunciar o evangelho, falar do perfeito, Jesus é o perfeito, falar do santo, Jesus é santo, falar do Salvador, Jesus é o Salvador, falar, aleluia, Deus, daquele que venceu a morte, aleluia, Deus, oh Senhor da glória, que lindo, que maravilha, aleluia, Jesus, e disse aqui, aleluia, no 34, e a Simeão os abençoou e disse, Maria sua mãe, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, muitos irão ser elevados por Jesus, e muitos irão cair, porque não querem saber de Jesus. A queda do homem, a queda da criatura, da mulher, é quando ela se afasta do Senhor, quando ela escolhe fazer aquilo que a sua carne agrada, há uma queda em nossas vidas. Quando queremos fazer a nossa vontade, há uma queda. Mas quando nós queremos fazer a vontade de Deus, renunciamos a nós mesmos para viver aquilo que Deus quer para a nossa vida, há uma elevação em nossa vida. Nossa vida espiritual não significa cargos, posições, mas uma elevação espiritual. Você começa a ser espiritual com Deus, elevado, crescer espiritualmente. Você sai da casa velha para a casa nova. A tua casa, aleluia, não é mais velha, é uma casa nova. Você não vive mais para a terra, você vive para o céu. Vive, mora na terra, anda na terra, mas teu coração está no céu, teu pensamento está no céu, os teus bens estão no céu. O que você quer é a riqueza do céu. O que você quer é a virtude do Espírito Santo. O que você quer é ser cheio do Espírito Santo. O que você quer é ser cumpridor da palavra de Deus e não ser mentiroso, hipócrita, mentirosa, que prega, mas não vive a palavra de Deus. E aos olhos de Deus é visto como, não como justo, mas como uma mentirosa. Você está entendendo? Aleluia, Deus. Tem gente que diz assim, eu não vou pregar da prosperidade porque não sou rica. Oh, meu Deus, quanta ignorância. Não é assim. Porque eu não sou rico, eu não vou pregar de prosperidade. Ei, o evangelho é para todos. E o evangelho é para transformar a minha vida. Então não interessa se eu não sou próspera materialmente. Mas você não sabe como é a tua vida com Deus. Com tua vida com Deus você pode ser rica espiritualmente. Você pode ter tesouros. Você pode ser considerado justo. Então as pessoas dizem, não, eu não vou pregar sobre prosperidade porque está faltando comida na minha casa. Então, se você pregar sobre prosperidade, você vai ter na comida na sua casa e vai ter e as pessoas que te ouvem terão também comida. Por quê? Porque a prosperidade está em quê? Em obedecer a palavra de Deus. Aquele que obedece a palavra de Deus, as bênçãos alcançam, as bênçãos vêm até ele. O alimento sempre vai chegar na tua porta, como eu vi, né, a irmã, nós estamos pregando a palavra de Deus, vamos honrar, porque na hora da palavra de Deus, Deus está te entregando a cura, a libertação, a restauração, o milagre, a salvação. Então você ora, mas se você não dá crédito à palavra de Deus, tem gente que diz assim, é um culto. Se é um culto, na hora da palavra nós temos que estar calado. Nós temos que, depois que parar a palavra, teve aqui o momento antes da palavra e agora é o momento na hora da palavra. Aleluia, Deus. E aqui diz, né? No 35, e a espada traspassará também a sua própria alma, né? Ali estava sendo revelado o que aconteceria com Jesus. E aqui diz, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Você está entendendo? Muitos, os nossos corações. Ele é manifestado. Deus, ele faz mostrar quem nós somos verdadeiramente, o que tem no nosso coração. Através de quem? Da palavra de Deus.
através do Senhor Jesus. É manifesto. Lembra-se? Aleluia, Deus. Lembra-se quando Jesus foi pego ali, que pegaram, e ele disse a Pedro que Pedro negaria 3 vezes. O que acontecia? O que aconteceria ali? Deus, o Senhor Jesus, iria mostrar o que tinha no coração de Pedro, que Pedro não sabia. Pedro não sabia que naquele momento que o Senhor estava sendo levado preso, ele iria negar a Jesus. Ele disse que não conhecia Jesus. Não foi isso? Por 3 vezes. Mas graças a Deus que Pedro deu, o Senhor Deus revelou o que havia no coração de Pedro, que ele negaria o próprio Cristo, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Eu neguei a ele que eu mesmo levantei a espada para cortar ali o soldado que iria prender o mestre. Como é que pode? Pedro, que estava ali na hora que o mestre estava sendo pego, ele pegou a espada, cortou ali a orelha do soldado, do Malco, né? E depois esse mesmo Pedro estava negando que não conhecia Jesus. Entendeu? Isso é revelar o que tem no nosso coração que não sabemos. E foi preciso Pedro passar por isso para que Deus revelasse: olha, tu quis ali me defender, mas ainda está no teu coração, que o teu coração ainda não é, que tu não é capaz de morrer por mim. Mas Jesus foi capaz de morrer por Pedro e por mim e por todos nós. Aleluia, Deus. Você está entendendo o mistério de Deus? Você está entendendo o que Deus quer falar conosco? Quando Ele permite acontecer algo em nossas vidas para revelar o que tem no nosso coração. Se somos fiéis a Ele, se somos obedientes a Ele, se somos praticantes da palavra dEle, se vivemos verdadeiramente a palavra dEle, Ele mostra. Tá vendo? Tu falava lá no meu altar, verdade? Agora tu tá aí, ó, praticando o que tinha no teu coração. O que tem no teu coração é isso. É isso aqui que o Senhor foi profetizado que o Senhor Jesus faria. Entendeu? Aleluia. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, né, da tribo de Azer. Estava ali, esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Então ela teve só um marido, né? Era virgem, tinha só um marido, viveu 7 anos e ficou viúva. Não é isso? E agora no versículo 37. E era viúva e quase 80 anos. Quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e em orações de noite e de dia. Sabe que eu fiquei maravilhada? Uma mulher de quase 84 anos estava servindo a Deus em oração, em jejuns de noite e de dia. Por quê? Orações orando por vidas, orações orando por pecadores, orações orando para pessoas ser libertas, jejum, porque jejum liberta pecadores, jejum expulsa casto de demônio sai com oração e jejum, a importância do jejum. E ela estava aqui orando e jejuando com quase 84 anos. Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Tem jovem cheio de vigor, não consegue fazer o que esta mulher com quase 84 anos fazia. Orava de dia e de noite, jejuava de dia e de noite. Hoje o povo, aleluia, se diz que tem vigor para fazer maldade, para curtir a sua vida, para curtir a sua vontade, mas esse vigor não usa para quê? Para Deus, para se consagrar, para ser cheio do Espírito Santo, para ser liberto, para ser canal de bênção. Não usa esse vigor para ter adoração a Deus, comunhão com Deus, buscar a Deus, estar na presença de Deus. Então hoje tem muitos cheios do vigor, mas não tem uma vida de oração, uma vida de jejum. E essa mulher com quase 84 anos poderia passar a noite dormindo, poderia passar o dia dormindo em frente a uma televisão, poderia estar ali comendo, poderia estar ali assistindo uma novela, assistindo um filme, poderia estar descansando
cansando, porque 84 anos já tinha vivido, já estava cansado, já estava sem força, já tinha trabalhado, mas esta mulher estava cheia de vigor, sabe por quê? Porque a oração, o jejum traz a presença de Deus para a tua vida, não te deixa sem força, não te deixa sem ânimo, não te deixa sem vigor, não te deixa na frieza, não te deixa, aleluia, triste, não te deixa, aleluia, Jesus, sim, adorar a Deus. Quando você ora, jejua, busca a Deus, a presença de Deus, você sempre vai ter força, aleluia, para servir a Deus, para falar de Deus, aleluia, para ter comunhão com Deus, para orar por vidas, aleluia, Deus, santo é o nome do Senhor. E eu fiquei maravilhada com essa palavra. Eu fiquei maravilhada, porque tem gente que jejua para o seu deleite, ou então depois está fazendo contenda para os outros, ou então para se aparecer. Da oração, do jejum, da comunhão de Deus, do derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Tem pessoas que dizem, o Espírito Santo vai se derramar nos últimos tempos. Não ore no jejum não, para ver se ele vai se derramar na tua vida. Não busca a palavra de Deus não, para ver se ele vai se derramar na tua vida. Mas se você tiver uma vida de oração, de jejum, de palavra de Deus, o Espírito Santo vai se derramar na tua vida, vai encher a tua vida, vai fazer você transbordar, vai, aleluia, Deus, a presença de Deus vai estar em você. Aleluia, você não vai ser fraco, você não vai ser triste, você não vai viver depressão e opressão, porque onde há a presença de Deus, demônio não fica. Aonde há a presença de Deus, unção de Deus, o diabo, as legiões, potestade, principados batem em retirada, aleluia, porque a presença de Deus está com você. Aleluia, mas estão esperando aí o derramamento do Espírito Santo. Mas tem orado, tem jejuado, tem procurado a palavra de Deus, tem consagrado a sua vida. Aleluia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Quem está cheio de Deus vive falando de Deus. Pode até conversar, brinca, mas depois em seguida já está glorificando a Deus, já está falando de Jesus, já está falando dos ensinamentos de Deus. Não é? Entendemos a palavra de Deus, eu entendi e fiquei muito feliz. E vou procurar praticar mais o que essa palavra me ensinou quando o Senhor me deu. Eu fiquei muito, muito feliz quando Ele me deu essa palavra, porque me ensinou mais e eu aprendi muito mais, né? A palavra de Deus, ela se renova todo dia e nos ensina todo dia. Que Simeão vivia em oração, que Ana vivia em oração, em consagração, em jejum, vivia ali em adoração, vivia aos olhos de Deus como justo, procurando viver a justiça de Deus, procurando viver a palavra de Deus. Então ali, aleluia, Deus, eles já eram olhados pelo Senhor como justo, porque estavam procurando viver a verdade a cada dia que nós possamos viver a verdade da palavra de Deus, que Ele tanto tem nos ensinado, amém? Você que está aqui, aleluia, Deus, que o Senhor te abençoe a tua família. Pai querido e Pai amado, nesse momento, através da Tua santa palavra, Pai, a qual deu um exemplo ali, Senhor, daquela serva com quase 84 anos, orava, jejuava, buscava, Senhor, a Tua presença, com orações e com jejum, com palavra, estava no Teu templo, Senhor, apesar de muitos dizerem, Senhor, usam que são um templo do Espírito Santo e por isso não vão mais ao templo, Senhor. Oh Deus querido, Deus de poder, aquela serva, mesmo estando ali, sendo o teu templo, estava no templo, Pai, estava na casa de oração, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, abre o nosso entendimento e que possamos, Senhor, viver segundo a tua palavra, segundo a tua justiça, para assim, Senhor, sermos vistos como esses servos ainda na terra eram vistos como justo aos teus olhos, Senhor. Deus querido, Deus de poder, abençoa o dia dessas vidas, dessas famílias que me pedem oração, dos enfermos que me pedem oração, Senhor, e eu continue clamando, Senhor, clamando por eles, Senhor, pelo milagre, pela vitória, pela libertação, pela cura, pela salvação, pela restauração, para que eles possam ter entendimento do que é servir a Ti, de ter contato contigo, Senhor, e viver a Tua palavra, Pai, e viver a Tua justiça.
Pai, visita todos aqui neste momento, Espírito Santo de Deus, Pai, se derrame na vida daqueles que receberam a Tua palavra, que receberam, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Senhor, a Tua santa palavra, entender a Tua palavra, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, se derrame, Espírito Santo, na vida desses que ouviram a Tua santa palavra, Pai amado, oh Deus querido, que essa unção, que esse derramamento do Espírito Santo aconteça na nossa vida, através da Tua palavra de jejum, de oração, e possamos sim viver uma vida avivada, uma vida de fé, uma vida de renúncia, uma vida fortalecida na Tua palavra, na Tua alegria, pelo Teu Espírito, tendo assim, Senhor, os frutos do Espírito Santo na nossa vida, os frutos do arrependimento, tendo um coração segundo o coração de uma criança, limpo, Senhor, sem maldade, oh Senhor, sem pecado, meu Deus, e vivendo, Pai amado, segundo a Tua santa justiça, que é a Tua santa palavra. Alcança os perdidos, alcança os nossos inimigos, liberta os nossos inimigos materiais, Senhor, e derrota os nossos inimigos espirituais, que envergonhado e confundido sejam os nossos inimigos, porque, Senhor, se somos Teus servos, eles não são nossos inimigos, eles são Teus inimigos, Pai, eles não blasfemam de nós, Senhor, eles não zombam de nós, se somos Teus servos e Tuas servas, eles zombam de Ti, da Tua palavra, Pai, e ai daquele que zomba da Tua palavra, que não dá crédito à Tua palavra, mas liberta, converte, salva, porque o Senhor veio para os enfermos, para os pecadores, o Senhor veio, Pai, para trazer para a justiça aqueles que vivem a injustiça, como ali, Senhor, meu Deus, Zaqueu, Pai, vivia na injustiça, e o Senhor, Pai, trouxe ele para a justiça quando o Senhor disse que iria pousar na casa dele, pousa na casa dessa família, pousa na casa desta pessoa que tem pedido oração, pousa nesta casa com a Tua justiça e possamos viver da Tua justiça, porque nada nos faltará. Porque a Tua presença estará conosco, Pai, o Teus cuidados permanente, Pai, e seremos olhados por Ti como justo, Pai, mesmo ainda sendo imperfeito, mas procuramos de viver a cada dia a Tua justiça. Amém? Se houver alguém enfermo ainda, que seja curado pelo poder do nome de Deus, pelo poder do nome de Jesus e pelo justo Senhor. Se houver alguém ainda cativo, em depressão, em opressão, em ansiedade, que seja liberto pelo poderoso nome de Jesus, porque aonde Jesus está, a luz permanece e as trevas saem. Então, você que tem Jesus no teu coração, essas trevas não podem ficar. Aleluia, Deus, que saiam em nome de Jesus da sua vida e da vida dos seus filhos. Gratidão a todos. Amanhã, se Jesus permitir, estarei aqui às 9h da manhã, porque amanhã pertence a Deus e não a mim, né? Então, gratidão a você que veio, pediu sua oração, que saiu, mas que ficou ouvindo pelo lado de fora. Gratidão a você que ouviu até o final a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, aleluia, ela é mais importante em nossa vida, ela que vai nos libertar, ela que derrama o Espírito Santo na nossa vida, porque quando o Espírito Santo é derramado na nossa vida, através da palavra de Deus, há libertação. Onde Jesus está, onde o Espírito Santo está, as práticas do mal, dos pecados, tem que sair da nossa vida, porque Ele é luz, e a luz vem para desfazer todas as trevas, toda a obra do mal. Permaneçam na fé, permaneçam na paz, e que Deus abençoe a todos nessa manhã, que Deus abençoe sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz a qual só temos se Cristo estiver em nós. Amém? Busquemos o Senhor em orações, em jejum, em santificação, nos separando daquilo que não agrada a Deus. Busquemos o Senhor a viver a palavra de Deus, porque Jesus veio à terra
E ele mostrou a nós que podemos viver a palavra, que podemos obedecer a Deus na terra, que podemos ser olhados por Deus como justo. Amém? Justo não por causa das nossas práticas, mas por causa que passamos a praticar a palavra de Deus, que é a justiça de Deus, que é a verdade. Se você procura viver a verdade, você é olhado para o Senhor como justo. O segredo é viver a verdade.